Muito boa noite, galera. Vamos lá fazer esse fechamento de mercado do mini índice de hoje. Pregão maravilhoso aí, sensacional, que da nossa entrada na sala educacional pagou aí mais de 5.000 pontos, galera. Movimento excelente e absurdo. Então, começando, galera, pelo macro, o que que a gente pode observar no preço, tá? Movimento de ontem, bem clássico, bem nítido, bem simples e objetivo. O mercado vinha de um movimento anterior no diário, bem forte no movimento de alta, fez a sua quebra de estrutura e gerou a continuação do movimento. Porém, a característica dessa continuidade, ela está em um ciclo de deriva, ou seja, um canal de baixa inverso, né, galera? Então, a deriva, ela tende a ter essa característica como se fosse uma bandeira, ao contrário. Trazendo essa perspectiva, na semana passada, a gente teve a captura de liquidez dessas mínimas, tá? Se a gente puxar aí conceito básico de mercado, que é uma FIBO, o último movimento expansivo de alto mercado veio testar o 61. Se eu pegar o movimento por completo, galera, a gente teria um teste ali exatamente nos 50%, quase cravado 61. Então, assim, uma correção totalmente saudável para uma continuidade. E existe um pequeno detalhe, que é um feeling da mentoria que eu ensino meus alunos. Isso aqui serve de dica para todos vocês. Toda quebra de estrutura, todo mercado, quando ele faz a quebra, ele necessita de uma regressão. O que que significa regressão? É a confirmação do preço voltando para a região de onde ele saiu, ou seja, de onde ele fez a falha. Óbvio que existe um ponto, um detalhe exato que eu ensino aonde esse mercado volta exatamente, mas aí é um conteúdo mais a fundo. Então, se eu tenho uma característica de uma continuidade, principalmente de um mercado lateral em característica de deriva, isso já me mostra a fraqueza do movimento, porque a regressão naquelas regiões lá de cima ela está em aberto. E aí a gente pode unir isso também com o conceito de característica de médias móveis, que são indicadores aí de tendência, beleza? Que nos mostram o direcional do mercado. No meu operacional, utilizo média de 9 exponencial, 21 aritmética, 50 aritmética, as 200 e as 500. Utilizo as duas. O que que eu quero dizer em relação a médias no diário? Eu tenho uma tentativa de continuidade abaixo da média de 50, totalmente inclinada com angulação para cima. Só que, galera, a média móvel ela é igual ao preço. Existe a quebra de estrutura e a regressão dela. O mercado de semanas anteriores fez quebra na média de 9 e na 21. Então, essa inversão de movimento, a gente teve o reteste, que é uma troca de polaridade na média de 9, mas observe que em todo momento a 21 ela não foi testada, ou seja, o mercado não confirmou esse movimento. É mais uma confluência que a gente tem a favor de que o mercado teria que fazer esse retorno antes de buscar níveis mais abaixo de uma forma saudável. E aí, trazendo isso para o movimento dos 60 minutos, lembra da característica de deriva que eu falei para vocês? A gente poderia trabalhar aqui, ó, como se fosse a espécie de um canal de baixa, né? Se a gente impulsionar isso aqui desde lá de cima, ó, com esse movimento aqui, a gente tem esse cenário desse canal de baixo sendo formado. Observe que no dia de ontem a gente teve um rompimento. Só que este rompimento, no fim do pregão, ele derivou. Então, se eu tenho característica de falha de estrutura, a regressão ela está em aberto. Então, em algum nível do movimento de expansão, o mercado tem que voltar para confirmar. Qual dica que eu falo para vocês para observar que isso aqui é de suma importância na leitura de preço? Observar onde foi a quebra de estrutura e o ponto que está em aberto. O que, que seria um ponto em aberto? Uma simples troca de polaridade que o mercado fez da quebra com uma liquidez que vai ficar pelo meio do caminho. O mercado tende a buscar esse movimento porque é de lá aonde o mercado impulsionou toda a continuidade da compra. Então, se a gente observar, está bem claro aqui, ó. Eu tenho uma quebra, porque eu tenho um gap aberto a favor do movimento, é uma vela vendedora. Inflexão, ativação. Se eu ativei o pivô de baixa e ele fez a falha, o retorno do preço para cima, da onde a estrutura está vindo, é uma quebra de estrutura. Então eu tinha uma regressão desta máxima para a última inflexão, que está no dia de ontem, por conta desse pavio que veio na ponta vendedora, ela se torna uma característica de um pivô. Então eu tinha um nível de 50%, 61 e 76 para ser testado. Aí existem feelings para saber quando é no 50, quando é no 61, quando é no 76, beleza?
Isso aí é um conceito mais a fundo que eu ensino, mas de antemão, o melhor ponto de retomada era exatamente nesta troca de polaridade da quebra. E foi exatamente lá que a gente executou a compra. Alex, mas no dia de hoje na sala você comentou ali que tomou 2-0 antes. Sim, galera, deixou a estrutura dentro de um movimento aonde eu tenho tudo alinhado para uma continuidade, se deixou a falha de estrutura contrária e a minha perspectiva de entrada, eu vou executar. O mercado pagou duas parciais ali na média de 300 pontos e depois gerou a continuidade. E não tem problema, beleza? Então, trazendo a perspectiva aqui, ó, vamos baixar o tempo gráfico para 15. O que a gente tinha no final do pregão? Como eu falei, uma deriva. Hoje o mercado abriu perdendo essa estrutura. Então, ele abre ativando a quebra de estrutura desse movimento menor. Então, basicamente, aqui, por ser uma microquebra, existia uma projeção também dessa máxima para este pivô e para este que foi rompido, para a gente projetar alvos, né? Para trabalhar essa movimentação. Então, poderia trabalhar com esse por inteiro, porque aquela foi a máxima mais alta. Vocês podem ver que a mínima foi cravada o movimento, beleza? Da falha de estrutura desta deriva, né? Que pode caracterizar até uma cunha ali, como afunilou, e a gente tinha, como eu falei para vocês, aí observa, eu tenho a quebra de estrutura exatamente aqui, e dentro da quebra, o que eu falei para vocês? Eu tenho uma liquidez formada. Então, tudo que vier dentro dessa região, dentro do comportamento que gerar uma oportunidade de falha, eu vou executar. Só que o mercado estava num movimento muito agressivo, muito forte. Então a gente não pegou essa compra no risco, tá? Vocês podem observar que o mercado não deixou oportunidade de falha. Do jeito que veio, voltou. Só que aí eu tenho o quê? A tentativa de continuidade, ó, observa, velas amplas, vendedoras, ou seja, movimento forte. Quando o mercado retoma uma primeira tentativa compradora com muita amplitude, que os vendedores aparecem novamente, eu não tenho expectativa no movimento. Então eu espero a última tentativa vendedora com suficiência de vendas, ou seja, uma barra de ignição. E ela está exatamente aqui. A gente comprou a máxima dela, stop atrás, 250 pontos que ficou de stop, e buscamos o alvo da inflexão, que era o quê? Esta micro quebra de estrutura, beleza? Porque foi inflexionado com essa quebra aqui, que foi o último fundo também inflexionado. Então eu projetei duas pontas de FIBA, ó, primeira, segunda, e a gente cravou o alvo de 100%, 1.900 pontos nessa operação e realizamos. Aí beleza, o mercado deu continuidade, foi. E aí, Alex, como que eu faço para poder observar esse movimento caso eu queira pegar uma continuidade? A gente não fez o mapeamento do macro, galera, para o dia de hoje? O dia de hoje deu continuidade a favor da expansão, beleza? Quebra de estrutura. O que é que você vai olhar no movimento menor do dia? A mesma coisa. Eu tenho expansão. Beleza, o mercado já fez a quebra aqui, ó. Se ele fez a quebra, ele está devendo o quê? Uma regressão do movimento. E aí eu vou procurar aonde está a quebra dentro do movimento menor, que é o mesmo cenário aqui, ó. Vamos fazer o desenho. Ó, se vocês observarem, eu tenho a máxima, eu tenho inflexão por conta do gap. Beleza, eu posso até fazer um desenho aqui, ó, para ficar mais saudável. Fechamento para abertura, isso é uma vela vendedora. Beleza. Então, aqui caracteriza uma quebra de estrutura e aqui eu tenho o quê? O mesmo cenário. Abertura para continuidade. Então, aqui eu tenho uma vela de venda. Então, esta máxima aqui é a quebra de estrutura. Por quê? É a inflexão do movimento. Se a gente fizer o desenho desse cenário, ó, movimento vendedor, aqui eu tenho saída, microinflexão, movimento vendedor. Beleza. Aonde que é a quebra dentro do movimento? Alex, mas essa quebra aqui, beleza, ela foi validada porque o mercado expandiu acima. Essa daqui o mercado acabou de violinar. Aonde que eu tenho que procurar? A quebra que está dentro do movimento, mesma coisa, aonde ele expandiu acima. E aí, se você olhar, você vai falar assim, Alex, mas onde você está enxergando quebra? Você só tem barra vendedora. Aí vem uma dica de mercado, galera. Toda barra que tem um pavio amplo significa que o mercado fez o que em um tempo menor? Inflexionou um pullback para dar continuidade. O que significa a máxima dessa vela? Uma quebra de estrutura. O que significa esta barra aqui? Última tentativa dos vendidos, que é exatamente o que a gente utilizou
para a entrada aqui no micro que eu falei para vocês, ó, última tentativa dos vendidos. Então, é nela que eu vou ficar de olho, beleza, galera? É naquela região que eu vou ficar de olho. Então, se eu trazer por 15 minutos, isso aqui era a nossa região de troca de polaridade desta quebra intermediária. Seria exatamente isso aqui. E aonde que o mercado falhou? Exatamente lá. Isso aqui eu estou olhando só o preço. Ah, Alex, eu gosto de trabalhar com FIBO. Puxa o FIBO da máxima para a mínima. O mercado voltou exatamente no 61. Mas você disse, Alex, que tem que ter a troca de polaridade ali com a regressão e uma liquidez. Beleza. Se a gente vier aqui por 15 minutos, eu tenho liquidez no movimento? Dentro da região, não. Se vocês olharem, ó, a vela está completa, mas eu tenho abaixo. O que que o mercado fez? Deixa eu colocar só uma linha. Olha lá. Captura a liquidez e volta. Eu vou dar até um zoom para vocês verem como institucional é sacana. Captura no ticker. Colocar a linha no preço. Olha lá, galera. Olha a captura de liquidez aí, ó, no pavio, tá? E é exatamente lá que impulsiona o combustível para a continuidade compradora a favor do macro. Aí podemos utilizar característica de médias, o 15 minutos estava horroroso, se você for olhar para médias móveis, só que se você olhar o 60, impossível trabalhar contra o movimento vendedor do macro, tá? Ou trabalhar contra o movimento comprador do macro. Então, no gráfico de 4 horas, mesma coisa, movimento sensacional comprador, a favor de uma continuidade. Poderíamos trabalhar com alvos a partir deste movimento? Com toda certeza, mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho uma inflexão com o topo máximo. Eu posso colocar ponto 0, ponto 1 e ponto 2, beleza? E eu tenho o quê? O pivô maior falhando. Então eu poderia trabalhar esta projeção intermediária para cravar o meu alvo imediato e eu poderia trabalhar a projeção por inteira. E olha onde o mercado cravou. 100% do movimento e por lá mesmo falhou, beleza? Alex, poderia trabalhar esse movimento menor por inteiro também, já que tinha confluência? Poderia, olha lá, ó, os dois alvos tudo na mesma região. E aí a gente trabalha essa expectativa, beleza, galera? Dia sensacional dentro do operacional aí, toda a leitura passada ao vivo ali juntamente com os alunos. E quero te convidar a fazer parte da próxima turma que está em aberto, beleza? Não perca a oportunidade, existem dois formatos para vocês entrarem participar da turma avançada, com um ano de sala educacional incluso, beleza? Ou, Alex, não consigo participar da sala educacional por causa do meu horário, mas eu quero aprender, eu quero estar junto com você nessa turma, tendo conhecimento. Existe outro formato também que o valor fica mais em conta, tá beleza, galera? Então, só me chamar que a gente se ajeita e se organiza para que vocês possam estar se qualificando tecnicamente.